Bom dia, sexto, mais uma semana começando e a gente já vai começar pegando a nossa revisão de ciências. Então vamos lá, eu vou colocar o cronômetro aqui. Eu lembro que na semana passada, na sexta-feira, a gente tinha parado na correção do número 9 e eu mandei até o 30 para casa. Então a gente vai tentar essa semana encerrar a revisão de ciências e a de inglês também. E vamos ver até onde a gente consegue andar nessa correção vamos ver se a gente consegue chegar até o número 30, que foi até onde eu pedi para vocês fazerem até esse final de semana. Então vamos lá. A gente parou na 9, eu lembro que a gente já corrigiu a 9, a gente vai fazer a 10 agora. Eu até já coloquei a resposta dela porque ela é uma resposta mais teórica. Mas vamos começar. As mitocôndrias e os cloroplastos têm sua origem explicada pela teoria da endossimbiose. Explica essa teoria. Aqui eu coloquei de uma forma bem reduzida mesmo, só para a gente relembrar esse conceito. A teoria da endossimbiose, ela também é conhecida só como endossimbiose sequencial, mas a gente passa a conhecê-la mais por esse nome aqui, ó, só endossimbiose ou teoria da endossimbiose. Vou até colocar em negrito. Vamos lá. Ela foi proposta por esse autor, que é o Lynn Margulis, e nela disse que essas organelas mais complexas que a gente conhece, como as mitocôndrias, e também os cloroplastos, que são plastídeos, elas foram internalizadas pela célula primitiva como consequência de uma associação, ou seja, lá há milhares e milhares de anos atrás, uma célula primitiva que não fazia respiração celular, não tinha uma mitocôndria, acabou englobando essa mitocôndria, porque essa mitocôndria era um organismo vivo separado. Só que as duas se juntaram e tiveram uma relação endossimbiótica, uma relação boa, mutualística para as duas. A que era menor ganhou uma proteção e a que era maior ganhou uma nova função. E dessa forma, elas se mantiveram ali, e dessa associação, essa associação ficou mais estável e aí ela pode ser vista hoje em todos os organismos. Então, isso é o que diz a teoria da endossimbiose. Lembra que a gente já falou sobre ela, tem um vídeo sobre ela, uma aula só sobre a teoria da endossimbiose. Se vocês procurarem lá no canal, a gente tem um vídeo mostrando como foi que a célula maior, a célula primitiva, englobou esse micro-organismo que faz respiração, que hoje a gente conhece como mitocôndria. Muito bacana. Se vocês quiserem ainda voltar lá para ver antes da nossa semana de provas, também é muito legal. Lembrando que esses micro-organismos que foram englobados, hoje a gente conhece ele como mitocôndria e cloroplasto. Agora vamos para 11. Por que os centríolos, apesar de tão pequeninos, são muito importantes para a célula, especialmente no momento da divisão celular? Os centríolos, eles são como se fosse a bússola da célula. Os centríolos, no momento da divisão celular, eles se arranjam um em cada extremo da célula. Vamos imaginar a célula como uma bola. Aí fica um centríolo em cada extremo. E esse centríolo vai organizar a posição das organelas de modo que quando for fazer a divisão, fique bem dividido o que vai para cada uma das células. Então ele ajuda a separar material genético, ajuda a posicionar organelas. Então os centríolos, apesar de serem pequenos, eles têm uma função muito importante. Porque eles que vão organizar a disposição e fazer com que a nova célula, que venha dessa divisão mitótica, ela seja tão bem organizada quanto a primeira. Então, vamos escrever isso aqui. Então, olha aqui. Eu coloquei aqui já para vocês a resposta. Da mesma forma como eu falei, olha, o centríolo durante a divisão celular ajuda a organizar o posicionamento e também a dividir o material genético. Porque lembra que durante a divisão celular, a célula ela começa a duplicar tudo que ela tem, porque depois que ela duplica, tudo que ela tem é rearranjado para ser disposto em duas células diferentes e, por último, ela divide a membrana plasmática. A membrana plasmática vai se fechando até que forma duas células separadas. Então, os centríolos são muito importantes por isso. Mas vamos lá, vamos para número 12. A própria célula trabalha para sua manutenção a fim de se manter viva. Algumas organelas são capazes de ajudar a formar novas organelas. Este é o caso do complexo de Golgi, ou complexo golgiense, como está escrito aqui. Explique o porquê.
Aqui vocês estão vendo que a gente está entrando, né? A gente vai um pouquinho no capítulo, depois volta um pouquinho, mas a gente continua falando do mesmo tema. Célula e as suas organelas e quais as suas funções. E agora a gente vai falar sobre o complexo de Golgi e por que ele é tão importante. A gente já viu a estrutura do complexo golgiense. Ele parece que ele é um monte de bolsinhas achatadas uma em cima da outra. Vocês conseguem ver ele aqui na página 91 do livro. Bem aqui. A principal função do complexo de Golgi, por ele formar pequenas bolsinhas, pequenos bolsões, ele armazena substâncias. Essa é a sua principal função. Mas além de armazenar substância, ele também é um grande produtor de enzimas. E a gente já viu outra organela que também é muito rica em enzimas, o próprio lisossomo. O complexo de Golgi, ele ajuda, né, a formar lisossomos. Quando ele vai formar as suas bolsas, os seus vacúolos cheios de enzimas, quando essa bolsinha se desliga do complexo de Golgi, fica só uma organelazinha, uma membrana cheia de enzimas dentro. Essa membrana cheia de enzimas dentro, a gente dá o nome de lisossomo. Então, o lisossomo, que também é uma organela, é formado a partir do complexo golgiense. E a gente já viu que o lisossomo tem uma importância muito grande dentro da célula. Então, olha aqui. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Tá vendo aqui que é o complexo de Golgi, as bolsinhas achatadas. Ele fica armazenando um monte de coisa aqui dentro e fica formando enzimas. Aí tá vendo aqui que ele pegou um monte de enzima, colocou dentro de uma bolsinha e essa bolsinha começou a se desligar do complexo até ela formar uma organela separada aqui. Essa aqui pode ser o lisossomo, que é uma bolsa, uma membrana repleta de enzimas dentro, enzimas digestivas. Mas vamos lá. Acho que agora a gente já falou de todas as organelas, pelo menos um pouco de cada uma das organelas. E a gente vai passar para o nosso próximo capítulo, que é sobre tecidos. Aí eu já entro na pergunta, né, número 13. O que são tecidos? Já vou colocar aqui para vocês, ó. Tecidos. Eu lembrei que não tinha colocado aqui a resposta em vermelho, mas já coloquei aqui para vocês. Mas vamos lá. O que é um tecido? O tecido, ele é um conjunto de células que estão bem organizadas e possuem uma função específica. Então, por isso que lá na frente, quando a gente vai falar de micro-organismo, a gente fala de tecido falso ou tecido não verdadeiro. Por quê? Porque esse tecido não verdadeiro é um conjunto de células, só que esse conjunto de células não está tão bem organizado e não possui uma função específica. Mas vamos lá. O que é tecido? Tecido é um conjunto de células especializadas, organizadas, que realizam uma função determinada, função em determinado organismo. Então, o que precisa ser para um conjunto de células ser um tecido verdadeiro, um tecido, como a gente conhece? Essas células estarem bem organizadas, bem distribuídas e serem especializadas em alguma função. E essa função refletir no organismo, refletir de forma positiva. Mas vamos lá. Qual é o ramo da ciência que estuda os tecidos e os seus subtipos? A gente viu isso. Esse ramo da ciência se chama de histologia. Histo, de tecido, logia, de estudo. Então, esse ramo da ciência é chamado de histologia. Aqui, ó, logia vem de estudo e histo vem de tecido. Quais os tipos de tecidos existentes no corpo humano? Então, no corpo humano, a gente tem conjuntos de tecidos que realizam algumas funções. Por exemplo, a gente tem os tecidos epiteliais, os tecidos conjuntivos. Aí os subtipos de tecido conjuntivo, que aí entra o tecido cartilaginoso, o tecido sanguíneo, o tecido muscular, o tecido nervoso. Mas vamos lá, que tipo de tecido? Os grandes grupos, que são os tipos maiores, que eles englobam os menores,
são esses aqui, ó. Deixa eu escrever de vermelho. Estão presentes no corpo humano os tecidos epitelial. Aí quando eu falo epitelial, eu já estou falando glandular e de revestimento. Mais pra frente a gente vai aprofundar nele de novo. O conjuntivo. Aí que eu vou colocar e seus subtipos. Por quê? Os subtipos são muito importantes. Eles são o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo, que forma os ossos, o tecido sanguíneo, que forma o nosso sangue. Mas todos esses são subtipos do tecido conjuntivo. Aí a gente tem também o muscular e o nervoso. O muscular, que ajuda a gente a se movimentar, fazendo contração e relaxamento dos músculos. E o nervoso, que ajuda a gente a interagir com o meio ambiente, porque a gente recebe estímulo e devolve uma resposta. Esse receber do estímulo e devolver uma resposta é possível por causa das nossas células do sistema nervoso, que faz a interpretação desses sinais. Mas vamos lá então. Aqui, se vocês leram bem a revisão, a gente já tem um spoiler da resposta da 15 aqui nesse adendo que eu coloquei, olha. Existem 4 grandes grupos de tecidos. Aí aqui já estava a resposta da 15. Mas agora a gente vai aprofundar neles. O tecido epitelial é conhecido como epitélio de revestimento. Por quê? Porque o tecido epitelial, a principal função dele é essa. A sua principal função é revestir, é formar um tecido protetor em volta das nossas camadas. Imagina se a gente não tivesse tecido epitelial. A gente ia ser um monte de músculo e nervo andando por aí. Isso não está certo. Então, o tecido epitelial é conhecido como tecido de revestimento por causa da função que ele exerce. A função dele é revestir. Por isso ele é chamado de epitélio de revestimento. Então, se a função dele é revestir, a gente tem aí as principais características do tecido epitelial, porque se ele reveste, ele precisa ser organizado e estruturado de uma forma que seja vantajosa para o revestimento que ele vai proporcionar. Então, quais são essas características do tecido epitelial? Vou colocá-las bem aqui para vocês. Vamos lá. Formado por uma ou mais camadas de células, suas principais Lembrando que essas camadas de célula, quando a gente fala em uma camada, a gente fala de tecido epitelial simples, porque ele só tem uma camada. Mas se ele tem mais de uma camada, ele é chamado de estratificado, porque aí cada camada a gente chama de estrato. Então, ele é chamado, de estratificado. Mas vamos lá. As células desse tecido, elas são justapostas, quer dizer que elas são colocadas certinhas, uma dos lados das outras. Igual aqueles pisos de ladrilho ou pisos de ruas antigas, ou até revestimento. Ele é bem certinho, ele é um do lado do outro porque ele está revestindo. Então, vamos colocar mais essa característica aqui. Células é formado por uma ou mais camadas de células justapostas. Justapostas quer dizer que elas estão daquele jeito que eu expliquei, lado a lado, bem certinho, uma coladinha na outra. O que mais que a gente pode falar sobre o tecido, sobre características do tecido epitelial? Ele, que a gente já viu, não é vascularizado, ele recebe vascularização que vem do tecido conjuntivo que está abaixo dele. Então, vamos lá, justapostas, não vascularizado. O que mais? Essas são as principais.
Vamos lá, vamos só colocar um ponto final e ver se está tudo escrito certinho. Suas principais características são: é formado por uma ou mais camadas, ele pode ser simples ou estratificado. As células são justapostas. Vou colocar aqui como se fossem ladrilhos, porque aí vocês não vão esquecer. Então, se elas estão bem pertinho uma da outra, significa que não tem praticamente nenhuma substância entre uma e outra, porque elas são bem ligadas, elas têm que estar bem conectadas para, por exemplo, quando tiver uma perturbação, a pele não romper. Por exemplo, quando você, toca assim na pele, ela não se desmancha. Então, quer dizer que as células estão bem ligadas, formando uma barreira mesmo. Vamos para a próxima. A 18. Existem 2 subtipos de tecido epitelial. O simples e o estratificado. Diferencie os dois. Essa é fácil, né? A diferença entre os dois é que um é formado por uma camada única e o outro é formado por várias camadas de células. Então, vamos escrever isso. A diferença estratificado existem várias camadas de células. Vou colocar aqui uma em cima da outra, só para vocês conseguirem visualizar melhor. É como se... Vamos pegar o livro aqui de exemplo. Isso aqui é uma camada de células, tá vendo? Ela é fininha, uma camada de células. Esse é o tecido simples. Mas se você pegar várias folhas, são várias camadas de célula. Tá vendo aqui, ó? Várias camadas de células, são várias folhas. Cada folha seria uma camada. Por isso que a gente fala que no estratificado são várias camadas e no simples apenas uma. Vamos continuar aqui para o 19. O que é epitélio glandular? Atenção, ele também pode ser chamado de epitélio de secreção. Então, olha, sempre que vocês ouvirem epitélio glandular e epitélio de secreção, está falando da mesma coisa. Ou seja, é um outro tipo de tecido epitelial. A gente tem um tecido epitelial de revestimento, que forma a pele, que reveste os nossos órgãos. Mas a gente também tem um epitélio de secreção, ou o epitélio glandular. Qual a função desse epitélio? Esse epitélio, ele forma pequenas glândulas. E essas glândulas secretam algumas substâncias, por isso recebe esse nome. Então, o que é o epitélio glandular? É um subtipo de tecido epitelial. Esqueci de colocar em vermelho aqui, né? O epitélio glandular é um subtipo do tecido epitelial. Então, vamos lá. Já que a gente já está se aprofundando no epitélio glandular ou de secreção, vamos falar um pouco mais sobre ele. Ele forma glândulas. Olha, ele é chamado assim porque forma glândulas que irão secretar algum tipo de substância. Pode ser, por exemplo, hormônio. O que mais que pode ser? Pode ser o suor, as glândulas de suor. Pode ser lágrimas, a gente tem as glândulas lacrimais aqui. Etc. Não vou colocar todas, senão vai demorar demais. Mas, basicamente, o epitélio glandular é o que eu coloquei, né? Um subtipo do tecido epitelial. A gente já viu que o tecido epitelial tem 2 tipos. E ele é chamado assim porque forma glândulas que irão secretar algum tipo de substância.
Aí eu queria aproveitar esse momento para a gente relembrar os tipos de glândulas. A gente tem as glândulas endócrinas, as glândulas exócrinas e as glândulas mistas. As glândulas exócrinas, elas produzem e secretam. As glândulas endócrinas, elas apenas produzem, a parte de secretar, de liberar na corrente sanguínea, fica responsável por outra parte. E as glândulas mistas, elas produzem e secretam substâncias, seja na corrente sanguínea ou em qualquer outro local. Mas vamos lá, acho que a gente conseguiu revisar bem o tecido epitelial. A gente viu as subdivisões, que são o tecido epitelial glandular e o tecido epitelial de revestimento. A gente viu as principais características de cada um e a gente também conseguiu ver, estudar, revisar as funções desses dois tecidos. Agora vamos lá para o tecido conjuntivo. Quais são as principais características do tecido conjuntivo? A gente encontra o tecido conjuntivo lá na página 112 do livro. Já vou colocar aqui a resposta para vocês, ela vai aparecer. Vamos continuar. Eu já coloquei aqui a resposta da 20, que é a principal característica que dá o perfil do tecido conjuntivo. O perfil do tecido conjuntivo é sempre que ele tem células, às vezes muita quantidade de célula, só que essas células, apesar da sua quantidade, estão submersas em uma grande quantidade de material extracelular, que a gente chama de matriz intercelular, inter por estar entre as células. Essa substância a gente consegue exemplificar melhor quando a gente pensa no sangue. No sangue, a matriz é viscosa, que é líquida, E as células são as células que a gente conhece, as hemácias, os glóbulos brancos. Já, por exemplo, no tecido ósseo, a matriz ela é calcificada, ela é dura. Mas lá na matriz tem algumas células, que são os osteoblastos, os osteoclastos. Então, a gente vai ver que independente da forma que essa célula, essa matriz varia, se ela é mais densa, se ela é mais líquida, se ela é calcificada ou não, ela é sempre essa característica. São células imersas em uma matriz. Essa matriz pode ser líquida, a gente viu que ela pode ser de diferentes formas. Mas vamos então caminhar aqui para o número 21. O tecido conjuntivo, a gente já viu que ele pode ser dividido em propriamente dito. E ele tem dois subtipos, que é o frouxo e o denso. Esses dois subtipos, eles são diferentes por causa da quantidade de fibras que eles têm. Então, o que acontece? A gente tem o tecido conjuntivo, que a principal função dele é de preencher espaços, preencher cavidades. E, dependendo da quantidade de fibras, de quais fibras estão presentes, ele pode ser chamado de frouxo ou denso. Mas que fibras são essas? Que função essas fibras têm? Então, a gente tem as fibras colágenas. Elas são formadas por colágeno. Colágeno, gente, é uma proteína. Sempre imaginem isso, proteína. Colágeno, imagina um colar daqueles de corrente assim. Cada anelzinho seria uma proteína de colágeno. Então, essas proteínas elas vão se organizando e formam uma fibra. Essa fibra de colágeno ela é bastante resistente. Imagina uma corrente que você puxa e ela não cede, ela não quebra. Essas são as fibras colágenas. Agora, a gente tem as fibras elásticas. Imagina também uma proteína formando uma corrente. Só que quando você estica, você tenta esticar essa corrente, ela cede um pouco, ela estica e volta para a conformação original dela. Essas são as fibras elásticas. Por quê? Porque a proteína elastina, ela dá essa elasticidade, ó. É como se você puxasse, o colágeno ele tá aqui, ó. Imagina que isso aqui, ó. Essa aqui é uma proteína, essa aqui é outra proteína de colágeno. Você coloca ela assim, ó, ela não se mexe. Mas a proteína de elastina, agora finge que é elastina. A proteína de elastina, ela faz assim, ó. Vai e volta. Então, ela é mais elástica. E as fibras reticulares são proteínas que formam uma teia. Imagina agora que não são anéis, são como se fossem os dedos. Então, formam uma teia. E essa teia, formada por fibras reticulares, vão ajudar a sustentar o tecido. Então, a gente tem lá as proteínas que dão resistência, que dão elasticidade, a gente tem a teia que ajuda a manter tudo no lugar. Então, são esses três tipos de fibras que a gente pode encontrar.
Vamos agora para 22. Quais as características que diferem do tecido ósseo e o tecido cartilaginoso? As principais características que diferem, a gente pode falar sempre, ter como base o tipo da matriz, a função e as células que compõem. Quer ver? As células que compõem o tecido ósseo são células ósseas, que são os osteoblastos. Já o tecido cartilaginoso, as células que compõem o tecido cartilaginoso recebem o nome de condrócitos. Em relação à matriz, a matriz do tecido ósseo ela é calcificada, ela é dura. Enquanto a matriz do tecido cartilaginoso, ela não é ela não é tão dura, ela é mais elástica, mais resistente. Então, ela permite alguns tipos de movimento que o tecido ósseo não permite, porque ele é rígido. Vamos agora para 23. Quais são as funções do tecido adiposo? Vamos lá, eu não tinha colocado aqui em cima a resposta, agora eu já coloquei aqui para vocês. Mas vamos voltar para o tecido adiposo. O tecido adiposo ele é um tipo de tecido conjuntivo do tipo frouxo e no interior das suas células elas armazenam grande quantidade de gordura. Então, as funções do tecido adiposo são funções combinadas pelo armazenamento de gordura e também por ser um tecido conjuntivo frouxo, então por causa das fibras que compõem ele. Então a gente tem a função de revestimento, de preencher o espaço, por exemplo, entre o coração e o pulmão. Eles não estão flutuando aqui dentro da nossa cavidade torácica, não. Entre eles tem uma substância, né, que, por exemplo, impede que enquanto o coração bombeie, ele acabe esbarrando aqui no nosso pulmão. Então aqui entre o coração e o pulmão aqui do lado tem um pouquinho de tecido conjuntivo. Quando eu falo em preencher espaço, eu quero dizer isso. Mas vamos lá. Preenchimento de cavidades. Então, lembra que eu falei que impede o coração de bater no nosso pulmão? Bater? Então, proteção contra impacto. Também, como a gordura é uma forma de energia, quando a gente precisa, as nossas células vão lá e falam assim, vai lá no tecido conjuntivo, libera a gordura, tá precisando queimar a gordura ali, tá correndo. Então, elas são reserva de energia e também elas ajudam no isolamento térmico. Então, ajuda a regular a temperatura, forma isolamento térmico. Vamos pelo menos até a 25 na aula de hoje. Do que é formado o tecido adiposo? Deu o nome das células e da matriz que formam o tecido adiposo. Então vamos lá, a gente fala sobre tecido adiposo lá na página 114. Se vocês estiverem com o livro aí, me acompanhem. As células do tecido adiposo recebem o nome de adipócito. E a matriz do tecido adiposo, ela é uma matriz composta por fibras. Então, vamos escrever isso aqui. As células são chamadas de adipócitos e sua matriz é formada por fibras, por pouca quantidade de fibras, Por isso que ele é chamado de frouxo. Lembra que tem o frouxo e o denso. O denso ele tem maior quantidade de fibras, então ele é mais denso, e o frouxo tem uma menor quantidade de fibras, ou seja, ele é mais molengão. Vou colocar aqui de vermelho, vamos para 25. Quais são os tecidos conhecidos como vascularizados e os tecidos que não são vascularizados? Então, aqui eu vou falar para vocês quais são os não vascularizados. Os não vascularizados são
o tecido epitelial e o cartilaginoso. O restante dos tecidos são vascularizados, então é mais fácil a gente falar os que não são. Então, os não vascularizados são o tecido epitelial e o tecido cartilaginoso. O restante dos tecidos que a gente viu recebem aporte sanguíneo, passam, né, são irrigados pelo sangue em algum momento. Já o tecido cartilaginoso e o epitelial não recebem sangue, não recebem nutrientes dessa forma. Eles dependem dos tecidos que estão mais próximos para receber esses nutrientes. Mas é isso, a gente conseguiu quase chegar na 30 hoje, a gente foi até a 25 e na próxima aula a gente vai terminar a correção da nossa revisão. A gente se vê na nossa próxima aula.